Aconteceu. O evento que estudiosos da profecia bíblica aguardavam há décadas finalmente aconteceu. Israel acaba de inaugurar o terceiro templo em Jerusalém. E se você conhece as Escrituras, sabe exatamente o que isso significa. Estamos testemunhando o cumprimento literal de profecias milenares. O relógio profético não está apenas correndo, ele está nos segundos finais antes da meia-noite. O que acabou de acontecer em Jerusalém não é apenas um evento religioso ou político, é o sinal mais claro que já recebemos de que estamos vivendo nos últimos dias antes do retorno de Cristo e do período de tribulação descrito no livro de Apocalipse. Por 2000 anos, desde que o segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, o povo judeu sonhou com este momento. E agora está aqui. As implicações proféticas são absolutamente esmagadoras. Nos próximos minutos, vou explicar exatamente por que a construção do terceiro templo é o sinal mais significativo dos últimos tempos. Vou mostrar as profecias bíblicas específicas que estão se cumprindo agora, e vou revelar o que devemos esperar nos próximos meses e anos, baseado no que as Escrituras dizem sobre o templo e os eventos finais. Fique até o final, porque você precisa entender a magnitude do momento histórico e profético que estamos vivendo. Prepare seu coração, a profecia está se cumprindo diante dos seus olhos. Para entender a importância profética absoluta do que acaba de acontecer, precisamos primeiro compreender a história do templo em Jerusalém. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão aproximadamente no ano 960 a.C. Foi um projeto monumental que levou 7 anos para ser concluído. Quando foi dedicado, a glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar. 1 Reis 8, versículos 10 e 11 descrevem. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aquele templo foi o centro da vida religiosa e nacional de Israel por quase 400 anos. Era onde os sacrifícios eram oferecidos diariamente, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Era literalmente a morada terrestre de Deus entre seu povo. Mas em 586 a.C., o primeiro templo foi destruído pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. Jerusalém foi sitiada, as muralhas foram derrubadas, o templo foi saqueado e queimado e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Foi uma das tragédias mais devastadoras da história de Israel. O profeta Jeremias havia avisado por décadas que isso aconteceria se o povo não se arrependesse de sua idolatria e desobediência. Mas eles não ouviram e pagaram o preço terrível. 70 anos depois, exatamente como Jeremias havia profetizado, um remanescente retornou do exílio babilônico e começou a reconstruir o templo. Esse segundo templo foi concluído em 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel. Não era tão glorioso quanto o primeiro. Idosos que haviam visto o primeiro templo choraram quando viram as fundações porque era modesto em comparação. Mas Deus prometeu através do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. E foi, não em esplendor arquitetônico, mas porque Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, caminhou em seus átrios. O segundo templo passou por uma renovação e expansão massiva sob Herodes o Grande, começando aproximadamente no ano 20 a.C. Quando Jesus ministrou em Jerusalém, o templo herodiano era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Pedras enormes, algumas pesando centenas de toneladas, paredes cobertas de ouro, pátios vastos onde milhares podiam se reunir. Era magnífico. Mas Jesus profetizou sua destruição. Em Mateus 24, versículos 1 e 2, lemos: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 40 anos depois dessa profecia, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito sitiou Jerusalém.
invadiu a cidade e destruiu o templo completamente. Foi queimado. As pedras foram literalmente derrubadas, exatamente como Jesus havia predito. E desde aquele dia, por quase 2000 anos, não houve templo em Jerusalém. Apenas o Muro das Lamentações, que era parte do muro de contenção externo, permaneceu como testemunho silencioso da glória que já foi. Durante esses 2000 anos, o povo judeu orou voltados para Jerusalém, sonhando com o dia em que o templo seria reconstruído. Cada Páscoa, eles terminavam o seder dizendo, ano que vem em Jerusalém. Era esperança distante, parecia impossível, especialmente depois que os muçulmanos construíram o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo no século VII. Como poderia um terceiro templo ser construído quando havia estruturas islâmicas sagradas no local exato onde o templo deveria ficar? Mas então, no século XX, coisas impossíveis começaram a acontecer. Em 1948, Israel foi reestabelecida como nação após quase 2000 anos de dispersão. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou Jerusalém. E pela primeira vez desde o ano 70, judeus tinham acesso ao Monte do Templo. Soldados israelenses choraram no Muro das Lamentações. E uma pergunta começou a ser seriamente discutida. É possível reconstruir o templo? Organizações como o Instituto do Templo foram fundadas em Jerusalém com o objetivo específico de preparar tudo necessário para o terceiro templo. Eles recriaram todos os utensílios do templo segundo as especificações bíblicas exatas: vestes sacerdotais, instrumentos musicais para os levitas, a menorá de ouro, o altar de incenso, o altar de sacrifícios. Tudo foi feito meticulosamente seguindo as descrições em Êxodo, Levítico e outros livros. Eles identificaram e treinaram homens da linhagem sacerdotal de Arão. Criaram uma fazenda para criar novilhas vermelhas, necessárias para o ritual de purificação, descrito em Números 19. Arquitetos desenharam plantas detalhadas do templo. Tudo estava pronto. Faltava apenas uma coisa: a autorização e a situação política que permitisse a construção física. E agora, finalmente, depois de décadas de preparação, depois de eventos geopolíticos que pareciam impossíveis se alinharem perfeitamente, aconteceu. Israel inaugurou o terceiro templo. E o mundo nunca mais será o mesmo. Os detalhes de como isso aconteceu são extraordinários. Nas últimas semanas, uma série de eventos diplomáticos sem precedentes criou a janela de oportunidade. Acordos de paz expandidos com nações árabes, concessões territoriais, arranjos de compartilhamento do Monte do Templo que pareciam impossíveis. E então, em uma cerimônia que atraiu atenção global, o terceiro templo foi dedicado. Imagens mostram uma estrutura que, embora moderna em construção, segue fielmente o desenho bíblico. As dimensões correspondem às descrições das Escrituras. O santo lugar, o santo dos santos, o pátio dos sacerdotes, tudo está lá. Sacrifícios foram reiniciados pela primeira vez em quase 2000 anos. Sumos sacerdotes vestidos em trajes que foram meticulosamente recriados segundo instruções bíblicas conduziram as cerimônias. O mundo judeu está em celebração. Jerusalém está eletricidade. E aqueles que conhecem a profecia bíblica estão simultaneamente maravilhados e alertas, porque sabem o que vem depois. Agora precisamos examinar exatamente o que a Bíblia profetiza sobre o terceiro templo e por que sua construção é sinal inequívoco de que estamos nos últimos dias antes da grande tribulação e do retorno de Cristo. Vamos começar com o livro de Daniel. No capítulo 9, versículos 24 a 27, temos a profecia das 70 semanas, uma das profecias mais importantes e precisas de toda a Bíblia. Daniel profetiza que 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Essas semanas são semanas de anos, portanto, 490 anos no total. A profecia foi parcialmente cumprida com a primeira vinda de Cristo. 69 semanas, ou 483 anos, foram cumpridas até a crucificação de Jesus. Mas há uma última semana, 7 anos, que ainda não foi cumprida. Essa última semana é o período de tribulação descrito no livro de Apocalipse.
E o que Daniel diz sobre essa última semana está diretamente relacionado ao templo. Daniel 9, versículo 27 diz: "E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador." Prestem atenção cuidadosa neste versículo. Ele fala de alguém, o anticristo, que fará um pacto de 7 anos. No meio desses 7 anos, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício do templo. Para que haja sacrifícios a serem cessados, precisa haver um templo funcionando. E agora há. O anticristo, segundo esta profecia, profanará o templo. Ele colocará a abominação desoladora no lugar santo. E isso desencadeará a segunda metade da tribulação, os 3 anos e meio finais de julgamento sem precedentes sobre a terra. Jesus se referiu especificamente a essa profecia de Daniel em Mateus 24, versículo 15. "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda." O apóstolo Paulo também escreveu sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo se assentará no templo, proclamando ser Deus. Isso é a abominação da desolação. E para isso acontecer, o templo precisa existir. Durante décadas, essa profecia parecia impossível porque não havia templo. Críticos da Bíblia apontavam para isso como evidência de que as profecias eram falsas. Mas agora, diante dos nossos olhos, a impossibilidade se tornou realidade. O templo existe, o palco está montado. A profecia pode e será cumprida, exatamente como foi escrita. O livro de Apocalipse também faz referência específica ao templo durante a tribulação. Apocalipse 11, versículos 1 e 2 dizem: "E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, a segunda metade da tribulação. O templo existe durante esse período. É medido, a adoração acontece nele, e então é profanado pelas nações gentias. Tudo isso requer um templo físico em Jerusalém. E agora temos exatamente isso. A construção do terceiro templo não é apenas impressionante, é profeticamente necessária. Era o último grande obstáculo que precisava ser removido antes que a tribulação pudesse começar. E esse obstáculo acaba de ser removido. Mas há outra dimensão profética crucial. Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, descreve um templo milenar que será construído durante o reino de 1000 anos de Cristo na Terra após sua segunda vinda. Esse é um templo futuro diferente. Mas o fato de haver profecias sobre um templo milenar futuro confirma que Deus ainda tem propósitos para um templo físico em Jerusalém. O terceiro templo que acabou de ser inaugurado não é o templo milenar de Ezequiel. É o templo da tribulação, mencionado em Daniel, Mateus, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. É o templo que o anticristo profanará. Mas sua existência confirma que as profecias sobre templos futuros não eram simbólicas ou espirituais. Eram literais. Deus falava de estruturas físicas, sacerdócios funcionais e sacrifícios reais. E agora estamos testemunhando isso. Há também o significado do reinício dos sacrifícios de animais. Para 2000 anos, desde a destruição do segundo templo, não houve sacrifícios no judaísmo. Mas a lei mosaica requeria sacrifícios diários, semanais, mensais e anuais. Sem templo, esses sacrifícios eram impossíveis. Os rabinos desenvolveram alternativas, oração, estudo da Torá, atos de bondade. Mas sempre houve o desejo de retornar ao sistema sacrificial completo. E agora isso aconteceu. Novilhas, cordeiros e outros animais estão sendo sacrificados novamente segundo as prescrições levíticas.
Para judeus ortodoxos, isso é o cumprimento de um sonho milenar. Mas do ponto de vista profético cristão, há uma ironia trágica. O Messias já veio. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10, versículos 1 a 4, explica que os sacrifícios de animais nunca puderam realmente remover pecados. Eram sombras apontando para o sacrifício definitivo de Cristo. E agora que Cristo já morreu na cruz, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, por que Deus permitiria o reinício de sacrifícios que são agora obsoletos e desnecessários? Porque, profeticamente, esses sacrifícios devem estar acontecendo para que possam ser cessados pelo anticristo na metade da tribulação. É parte do plano profético revelado. O templo funciona por 3 anos e meio. Sacrifícios são oferecidos, e então o anticristo rompe seu pacto com Israel, invade o templo, proclama ser Deus e cessa os sacrifícios. Isso desencadeia a grande tribulação, os 3 anos e meio finais antes do retorno de Cristo em glória. Tudo está se alinhando exatamente como foi profetizado. A precisão é assombrosa e deveria fazer cada um de nós perceber que a Bíblia não é produto de imaginação humana. É revelação divina. Deus declarou o fim desde o princípio e estamos assistindo suas palavras se cumprirem letra por letra. A construção do terceiro templo também tem implicações geopolíticas massivas que estão intimamente ligadas às profecias do fim dos templos. O Monte do Templo é o lugar mais contestado do planeta. É sagrado para judeus como o local onde os 2 templos anteriores ficaram. É sagrado para muçulmanos como Al-Haram al-Sharif, o local de onde Maomé supostamente ascendeu ao céu. É significativo para cristãos como o local onde Jesus ensinou e profetizou. Qualquer mudança no status quo do Monte do Templo tem potencial de incendiar toda a região. E a construção de um templo judeu no local, algo que parecia politicamente impossível por décadas, significa que aconteceram mudanças sísmicas nas realidades geopolíticas do Oriente Médio. Acordos foram feitos, concessões foram dadas, e agora o mundo está observando nervosamente para ver o que acontecerá em seguida. O livro de Zacarias profetizou que nos últimos dias Jerusalém seria um cálice de tontear e uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12, versículos 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Esta profecia descreve perfeitamente a situação atual. Jerusalém é o problema internacional mais espinhoso. Mais resoluções da ONU foram aprovadas sobre Jerusalém do que qualquer outro assunto. E com o templo agora reconstruído, a tensão só aumentará. Nações ao redor do mundo terão que decidir como responder. E a Bíblia profetiza que, eventualmente, todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Estamos vendo o cenário para isso sendo montado agora. Zacarias 14, versículo 2 continua a profecia. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso é a batalha do Armagedom, o confronto final antes do retorno de Cristo. Outra profecia crucial sobre os eventos finais centrados em Jerusalém e no templo é encontrada em Ezequiel 38 e 39. Essas são as profecias sobre Gog e Magog, uma coalizão de nações que atacará Israel nos últimos dias. Estudiosos identificam Gog como líder da Rússia, e a coalizão inclui Pérsia, que é Irã, Cuxi, que é Sudão e Etiópia, Put, que é Líbia, Gomer, que é Turquia e outras nações. Todas essas nações estão agora, pela primeira vez na história, alinhadas exatamente como Ezequiel descreveu há 2.600 anos. Rússia tem presença militar na Síria. Irã declarou abertamente hostilidade contra Israel. Turquia virou-se do Ocidente para uma postura mais islâmica e anti-israelense. A coalizão profetizada está formada. E Ezequiel diz que essas nações virão como tempestade contra Israel. Mas Deus mesmo lutará por Israel e destruirá essa coalizão de forma sobrenatural.
O templo recém-construído será foco central desses eventos. Será onde olhos do mundo estarão fixados enquanto essas profecias se desenrolam. Então, onde estamos exatamente no cronograma profético agora que o terceiro templo foi inaugurado? Baseado nas Escrituras, aqui está o que podemos entender. A construção do templo era pré-requisito para a tribulação começar. Agora que o templo existe, todos os elementos necessários para o início da tribulação estão no lugar. Isso não significa que a tribulação começa imediatamente. Pode haver um período de tempo entre a construção do templo e o início oficial da tribulação. Mas a janela está aberta, de uma forma que não estava antes. O próximo grande evento profético é o surgimento do Anticristo e o pacto de 7 anos que ele fará com Israel e muitas nações. Daniel 9, versículo 27, diz que ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, 7 anos. Quando virmos um líder mundial carismático fazer um acordo de paz abrangente envolvendo Israel, especialmente um que garanta o funcionamento do templo, saberemos que a tribulação começou. A tribulação durará 7 anos, dividida em 2 metades de 3 anos e meio cada. A primeira metade será relativamente pacífica, embora os julgamentos dos selos descritos em Apocalipse 6 já estarão começando. No meio dos 7 anos, o Anticristo revelará sua verdadeira natureza. Ele invadirá o templo, proclamará ser Deus e colocará a abominação da desolação no lugar santo. Isso marca o início da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, que serão o período mais terrível na história humana. Mateus 24, versículo 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Os julgamentos das trombetas e das taças descritos em Apocalipse 8, 9 e 16 se desenrolarão. 1/3 da humanidade morrerá. Desastres naturais devastadores atingirão a terra. E o Anticristo perseguirá violentemente todos que se recusarem a adorá-lo e receber sua marca. Apocalipse 13 descreve esse sistema de controle total onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Mas haverá também um avivamento extraordinário durante a tribulação. Apocalipse 7 fala de 144 mil judeus que serão selados e se tornarão evangelistas poderosos. E através de seu testemunho, uma multidão incontável de todas as nações virá a Cristo. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Muitos pagarão com suas vidas por sua fé. Apocalipse 7, versículo 14, identifica esses mártires. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam do sangue do Cordeiro. E então, ao final dos 7 anos, quando parecer que o Anticristo e suas forças vencerão completamente, Jesus Cristo retornará. Apocalipse 19 descreve sua vinda em glória montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Ele destruirá o Anticristo e todas as forças reunidas em Armagedon com a palavra de sua boca. Estabelecerá seu reino milenar na terra e reinará de Jerusalém por 1000 anos. Agora, há uma questão crucial que precisamos abordar. Onde a igreja está em tudo isso? Há diferentes visões escatológicas entre cristãos sinceros sobre o timing do arrebatamento da igreja em relação à tribulação. Alguns creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, outros creem que será no meio, e outros creem que será no final. Não é meu objetivo aqui argumentar por uma posição específica, mas o que é claro nas Escrituras é que devemos estar sempre preparados para o retorno de Cristo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 a 6, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se você é cristão, sua responsabilidade é vigiar, orar e viver em santidade esperando seu Senhor. E se o arrebatamento não aconteceu antes da tribulação começar, muitos cristãos podem enfrentar perseguição intensa.
Jesus disse em Mateus 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é absolutamente claro é que a construção do terceiro templo é sinal monumental de que o retorno de Cristo está próximo. Jesus usou a analogia da figueira em Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Israel é frequentemente simbolizada pela figueira nas Escrituras. O rebrotamento da figueira é o restabelecimento de Israel como nação em 1948. E Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas essas coisas se cumprissem. Uma geração bíblica é geralmente considerada 70 a 80 anos. Estamos agora 76 anos após 1948. A geração está chegando ao fim. E com o templo agora reconstruído, o último grande sinal profético foi cumprido. O verão está próximo. Jesus está voltando, e pode ser muito mais cedo do que a maioria das pessoas imagina. Então, o que você deve fazer com essa informação? Como deve viver sabendo que o terceiro templo foi construído e que estamos potencialmente nos anos, meses ou até semanas finais antes de eventos proféticos cataclísmicos começarem? Primeiro, se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, precisa tomar essa decisão agora. Não há mais tempo para adiar. Jesus disse em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é pecador separado de Deus Santo. Seus pecados merecem punição eterna. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, viveu vida perfeita, morreu na cruz levando seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte. Ele oferece perdão gratuito e vida eterna para todos que colocam sua fé nele. Romanos 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não espere outro dia, confesse seus pecados a Deus, creia em Jesus Cristo, peça perdão e receba o dom da vida eterna agora. Se você já é cristão, a construção do templo deve ser um chamado para intensificar sua vida espiritual. Não podemos viver como cristãos casual enquanto o relógio profético está nos segundos finais. Lucas 21, versículo 36 ordena: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigilância constante e oração fervorosa são essenciais. Sua vida deve estar em ordem, pecados confessados e abandonados, relacionamentos reconciliados, obediência radical à palavra de Deus. Você não quer ser pego despreparado quando Jesus voltar. Não quer estar envolvido em coisas carnais ou mundanas quando a trombeta soar. Viva cada dia como se fosse o último, porque pode ser. E você tem responsabilidade urgente de compartilhar o Evangelho. Bilhões de pessoas ao redor do mundo não conhecem Jesus e estão caminhando para julgamento eterno. Muitos deles enfrentarão a tribulação sem preparação espiritual. Alguns tomarão a marca da besta e selarão sua condenação eterna. Você pode fazer diferença. Suas palavras podem levar alguém a Cristo. Romanos 10, versículo 14 pergunta: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue, compartilhe, testemunhe, com ousadia, com urgência, com amor, porque o tempo está se esgotando. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Seja testemunha, agora, enquanto ainda há tempo. A construção do terceiro templo não é evento aleatório, é cumprimento preciso de profecia bíblica.
É sinal inconfundível de que estamos na geração final antes do retorno de Cristo. É chamado para vigilância, santidade e evangelização urgente. O que aconteceu em Jerusalém mudou tudo. O cronograma profético acelerou dramaticamente. E você está vivendo no momento mais significativo da história humana desde a ressurreição de Jesus Cristo. Não desperdice este momento. Não durma espiritualmente. Não seja indiferente. Acorde, prepare-se e viva com expectativa e propósito, sabendo que o Rei dos Reis está voltando. E pode ser mais cedo do que você imagina. Quero ouvir sua opinião. Você acredita que a construção do terceiro templo é cumprimento de profecia bíblica? Você está se preparando para o retorno iminente de Cristo? Você vê outros sinais ao seu redor indicando que estamos nos últimos dias? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e compartilhe este vídeo com todos que precisam entender a magnitude profética do momento em que vivemos.